Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? No programa de hoje eu converso com Zia Staurauge, uma mulher linda que foi Miss, conheceu um homem lindo do outro lado do mundo. Casou-se em um castelo na Noruega, país onde vive até hoje com o marido e o filho Rafael. Ela é autora de 3 livros infantis e vive muito feliz. Parece um conto de fadas? Fique comigo e acompanhe essa conversa com essa mulher maravilhosa, sensível, inteligente e muito religiosa. E hoje teremos uma dica sobre as belezas da Península Escandinávia, que abrange a Dinamarca, Suécia, Noruega, os países nórdicos. Conhecido pelo frio intenso e pelas belas paisagens e os fiordes. Sejam bem-vindos, o TPM está apenas começando. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente, cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então, uma rã pulou em seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e me transformou nessa rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe. E poderíamos casar e constituir um lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco. E tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre." Naquela noite, enquanto saboreava as pernas de rã sauté, acompanhadas de um creme muito bom de molho acebolado e um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: "Eu, hein? Nem morta." Este texto, com essa versão muito moderna, é de Luiz Fernando Veríssimo. Voltamos já com a nossa dica de hoje sobre as belezas da Península Escandinávia. A Península da Escandinávia é uma região do norte da Europa, que abrange o Mar Báltico e os seguintes países: Noruega, Suécia e Dinamarca. Num sentido mais amplo, a Finlândia, as Ilhas Faroé e a Islândia. Os países da Escandinávia são também chamados de nórdicos. Além de se referir também à região, tais países são localizados na região norte, por isso nórdico, e também pela língua falada pela maioria da população. Os invernos escandinavos são longos e frios. Neve e geada são bastante comuns. A maior parte da população fala uma segunda língua, que normalmente é o inglês. A Suécia ocupa o primeiro lugar do mundo no índice da democracia. A Noruega possui um dos melhores indicadores de longevidade do planeta. A Finlândia é o país menos densamente povoado da Europa. E a cidade mais populosa da Escandinávia é a sueca Estocolmo. Agora, conheça um pouco mais nesse vídeo a seguir. A Escandinávia é uma região localizada no norte da Europa, constituída por 5 países: Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e a Ilha da Islândia. Também conhecidos como países nórdicos, essas nações convivem com um rigor climático de climas frios e subpolares e possuem um dos mais altos padrões de vida do planeta, sendo a Noruega o país com o melhor IDH do mundo. A população destes países é relativamente reduzida, entre 5 e 9 milhões de habitantes. Todos contam com uma alta média educacional que, combinada com o aproveitamento dos recursos naturais, permitiu o grande desenvolvimento regional.
Destacam-se na região os seguintes centros urbanos: Copenhague, capital da Dinamarca, Helsinki, capital da Finlândia, Oslo, capital da Noruega, e Estocolmo, capital da Suécia. O destaque na economia fica por conta da indústria madeireira e de papel, exportação de pescado, extração de petróleo e gás natural, produção de veículos, produtos químicos, celulares e produtos de alta tecnologia na área de telefonia e no uso de internet. E por fim, lembra-se muito da Escandinávia por conta do espetáculo da aurora boreal e da figura do Papai Noel. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já já com a nossa entrevistada de hoje, Zia Sturalg, que vai nos contar um pouco sobre a sua vida como escritora, esposa, mãe e também vai nos falar muito sobre essa região linda que é a Escandinávia e o seu país, a Noruega. Olá, para você que está nos acompanhando, eu converso agora com Zia Sturalg. Difícil o sobrenome? Muito, mas quem vai dizer agora o sobrenome é ela. Zia, tudo bem com você? Tudo bem, Usana. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Zia, me fale o seu nome. Zia Sturalg. 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 Quando a gente fala do idioma que é falado na Noruega, ele vem do alemão, ou não? Tem uma boa semelhança, mas não é totalmente do alemão. É uma língua germânica, pertence ao grupo germânico, mas não é totalmente igual ao alemão. Tem algumas palavras parecidas. Certo. A origem, então, é germânica. É germânica, faz parte do grupo da língua germânica. Certo. Zia, eu gostaria de saber um pouquinho de você. Você nasceu onde? Onde você passou sua infância? Me conte um pouquinho desse seu tempo. Bem, eu nasci em Engenheiro Beltrão, aqui nas proximidades de Campo Mourão, no ano de 72. Cresci também em Engenheiro Beltrão, me formei em administração pela Universidade Estadual de Maringá em 97. Certo. Depois morei 1 ano e 3 meses em Londres e retornei para realizar algo particular. E foi bem na época que explodiu a Torre de Nova York. Depois ficou muito difícil para estrangeiro estar em Londres. Certo. Agora, você foi Miss. Me conte essa história. Você é linda. Obrigada. Realmente uma Miss. Obrigada. Me conte como é que foi esse tempo. Osana, foi aquela fase de adolescente, na época do colegial. Antigamente falava segundo grau, hoje fala estudo secundário. Isso? E surgiu uma empresa que dizia que faria um concurso de Miss Estudante, foi assim o início. E selecionavam as meninas e eu arrisquei a participar. E ganhei de Miss Estudante de Engenheiro Beltrão. Passaram-se os anos e começaram os desfiles Naquela época usava-se muito desfile de moda, as lojas patrocinavam, todo aquele glamour. E daí a Miss Engenheiro Beltrão foi convidada pela então prefeitura que organizou, minha professora que estava organizando, e eu arrisquei a participar. E ganhei de Miss Engenheiro Beltrão e Miss Simpatia também, na mesma noite. Que maravilha! Ô Zia, você ficou quanto tempo em Maringá? Eu estudei, iniciei em 1993, a Faculdade de Administração na Universidade Estadual de Maringá e terminei em 1997, com formatura em 98. Mas trabalhei até 2000. Igual falei para você que eu fui para Londres, mas eu fui em 2000 para Londres e voltei em 2001. Certo. Você chegou a trabalhar aqui no Brasil? Trabalhei. Após a formatura, eu trabalhei na área, numa empresa de atacado em Maringá, muito conhecida. E logo em seguida, depois que eu voltei de Londres, eu fiz a aplicação do meu currículo em Curitiba. E fui para uma área totalmente diferente, que foi a área hospitalar, que eu gosto muito. E trabalhei durante 5 anos e meio em Curitiba como administradora hospitalar. Que interessante. Agora eu quero saber uma coisa que acho que todo mundo está curioso. Como é que você conheceu o seu marido? Então,
Teve um casamento, uma amiga, na época minha melhor amiga, ela conheceu um norueguês, foi para os Estados Unidos, num congresso, ela é nutricionista, e nesse congresso ela postou uma foto numa rede social que nem no Brasil ainda existia. E o norueguês se apaixonou por ela. E começaram a namorar, um tempo depois se casaram, e eu fui madrinha. Ela me convidou para madrinha e convidou o Nurlife, que é o meu esposo, para padrinho. E no casamento, o Nurlife começou a olhar, olha, amiga da Jusce e tudo. Depois ele perguntou de mim para o esposo da Jucineide se eu tinha namorado, fazendo uma sondagem para poder saber o que estava acontecendo ali, né? Então, eu estava sem namorado naquela época também, procurando um relacionamento sério para formar uma família. E ele também estava terminando o mestrado em economia, procurando uma esposa, uma mulher, para formar uma família. Então, ele escreveu, na época ainda usava a conversa do MSN, mandou, dizendo se ele poderia estar conversando comigo. E começamos a conversar e descobrimos muitas afinidades, porque o Nurlife é muito estudioso, eu também gosto muito de estudar, de ler muito. E ele disse, eu vou para o Brasil te conhecer. Não, primeiro ele me convidou para ir lá, eu disse não. Na minha terra, quem corre atrás de mulher é homem. E ele veio. Vamos deixar isso claro, que lá as mulheres e os homens têm os direitos iguais. Sim. E um homem pode ser, digamos assim, a mulher Sim. pode chegar ao homem, é normal. E aqui não, né? Não, mas os noruegueses são muito tímidos. Exatamente. Eles dizem que a mulher é igual ao homem. Exatamente por isso, pela timidez deles, eles Sim. até gostam de ser abordados. Sim. Mas na época eu estava tranquila, serena, já com alguns relacionamentos de experiências anteriores. Então eu estava mais afim de ter um relacionamento sério, casar, constituir uma família. E veio de encontro tudo isso. O Nurlife tinha as mesmas buscas, ele tinha as mesmas características de uma pessoa que estuda, que se concentra em leituras, que busca a valorização da família. Então, casou certinho. Em um ano eu estava casada. Foi um namoro rápido. Foi um namoro rápido. Quando ele veio para o casamento do amigo Sim. e encontrou uma noiva? Encontrou uma noiva. E foi amor à primeira vista? Dele, sim. Dele, sim. Dele, Você sim. demorou um pouquinho para ser conquistada. Demorei, Usana. Eu estava um pouco arredia com os homens no geral, né? E estrangeiro, tinha uma outra cultura. Já tinha morado em Londres 1 ano e 3 meses, já sabia que era diferente da cultura brasileira e tudo mais, né? Mas, enfim, estava escrito. Estava escrito Estava nas escrito. estrelas. Que bonito. E daí, ele veio ao Brasil primeiro? Ele veio ao Brasil primeiro e na mesma estada dele no Brasil ficamos noivos. Ele já comprou aliança e disse, é você que eu quero para a esposa. Eu disse, é você que eu quero para a esposa. E assim nos organizamos. Ele veio mais uma vez para conversar com meus pais. Eu sou estilo moda antiga. Certo. E veio conversar com os meus pais, enfim. Houve uma harmonia muito grande. E na segunda vez que ele veio, só para a gente já fazer as provas do casamento, organizar, fazer os últimos detalhes da organização. No civil, Enfim. você casou aqui ou você casou no civil lá também? Não, eu casei no civil na Noruega, em Førde, na Noruega. Uhum. Viajei, casei, depois de 3 meses eu me casei, recebi as bênçãos na primeira igreja batista de Curitiba, a qual eu sou membro. Em outubro, casei em agosto, na Noruega, no civil, e em outubro recebi as bênçãos. E você casou num castelo, Casei. que nem uma princesa. Foi casamento de princesa, no Castelo do Batel. Esse castelo é lindo. Sim. E você casou. Como é que é? Me fala um pouquinho da magia desse momento do casamento. Ele, para você, era um príncipe naquele momento, dentro daquele castelo, naquele Sim. instante? Nurlife é uma pessoa muito educada, muito família, muito centrado naquilo que ele quer, estudioso, trabalhador, um bom pai, um bom marido, né? Hoje sabendo. E ele que fez questão. Na época eu não fazia tanta questão de casar no castelo. Claro que toda mulher sonha, né? Aham. Eu já tinha passado um pouco, não passado dessa fase, mas já tinha resolvido que queria casar mais simples, mas ele é filho único, Zana. E os pais fizeram questão de oferecer um casamento
num castelo, e foi bem mágico mesmo. Foi lindo. É verdade. Sim. O que para vocês lá é comum, né? Porque o norueguês, ele entende assim, casamento é uma vez na vida. Pelo menos deveria ser, certo? Então, nesse momento, há uma justificativa para um investimento. Certo. Porque é para toda a vida. Então, foi nessa situação que a gente fez, e foi muito bonito. O Dado Dantas e a Ilse ajudaram a gente, eles são promotores, sim, ajudaram a fazer a festa, organizaram. Eu tive assessoria desse pessoal e foi assim, perfeito. E esse casal de amigos, foram Sim. seus padrinhos? Na época não aconteceu. Nós convidamos, mas aconteceu que ele já tinha um outro compromisso no Egito, que ele faz corrida de moto por hobby, e não deu certo deles estarem, que pena. É uma pena. Sim. Ozia, Sim. vamos falar um pouquinho. Você é uma pessoa muito religiosa, muito sensata. Ao mesmo tempo, você é uma pessoa muito crítica, não é? Sim. Você teve princípios assim de formação que é muito interessante e bonito em qualquer ser humano, principalmente numa mulher. Como é que você percebeu? Primeiro eu queria que você me falasse um pouquinho de religião e depois me falasse um pouquinho, nós vamos falar sobre os livros infantis. Sim. Rosana, eu fui criada na Igreja Católica, né? Sou descendente de italiano, inclusive cantei no coral da Igreja Católica 6 anos. Mas quando eu fazia faculdade, eu passei por um período em que eu buscava algo diferenciado. Eu lia muito. Então, por ler a Bíblia, entender que tinha algumas coisas que diferenciavam um pouco daquilo que eu buscava, eu comecei a frequentar a Igreja Batista de Maringá, onde eu fazia faculdade, na cidade. E ali eu encontrei um diferencial que não tinha na época na Igreja Católica, porque hoje tem. Hoje a Igreja Católica está mudada, tem pessoal do carismático que são pessoas com uma mente mais aberta, tudo, mas na época era só o padre, era algo mais fechado. E na época eu precisava de uma assessoria mais próxima, para me orientar, para falar das coisas que eu não conseguia entender. Porque, como você mesmo disse, eu sou muito crítica. Por que isso? Por que aquilo? E foi quando eu encontrei na Igreja Batista. Eu não defendo placa de igreja, eu acho que a igreja não salva ninguém. Religião também não salva ninguém. O que salva é o coração, é o sentimento, é o amor ao próximo. É essa linha aí que eu defendo. Que todas as religiões Que todas pregam, as religiões né? têm. Os católicos são cristãos, os batistas são cristãos, todos são cristãos. Meu esposo é luterano, a Noruega, ela é 90, eu creio que 98, 97% são cristãos e luteranos, né, da reforma da Igreja Católica. Então, eu não vejo motivos para ter essa religião, aquela religião. Todas conduzem ao Pai. Então, acho que eu sou o seguinte, eu respeito o direito da outra pessoa. Certo. Você quer seguir o teu caminho, se você crê, é muito importante isso. Acho que Deus é um ser maravilhoso, grandioso, que Ele respeita o nosso sentimento. Exato. Minha mãe é católica, minha família é católica, eu não tenho nenhuma dificuldade em ir à igreja, respeitar a religião deles e eles respeitar. Eu não digo religião, mas a igreja a qual eu congrego, né? Exato. Na Noruega eu vou na luterana, enfim, eu acho que é por aí. Como que você foi recebida pelo sogro e sogra? Olha, eu tive eu não creio em sorte. Eu acho que sorte, como diz Laia Ribeiro, é a preparação quando encontra a oportunidade. Eles me tratam como filha. Que coisa boa. Exageram até. É? Sim, exageram até. Mimam ao extremo. E você sabe que casamento, muitas vezes tem aquela situação que você tem que conversar, que dialogar. E era sempre eu chamava meu sogro para dialogar junto com meu esposo, para que nós pudéssemos ter essa harmonia e essa... Porque são duas culturas, Rosana, diferentes, totalmente diferentes. E ele que vinha, intercedia. Enfim, ele é um pai para mim e minha sogra é uma mãe. Ela cuida de mim como uma filha. Que coisa boa, saber que você foi tão bem acolhida. Sim, foi, e não só eles, mas a família, a vovó, os vovós noruegueses. Eu me sinto em casa lá, me sinto assim, em família. Foi bem acolhida. Fui bem acolhida. Me fale um pouquinho das diferenças entre Brasil e Noruega, as culturas, as famílias, porque as mulheres lá, como que elas são? Elas são homem e mulher iguais. Sim, o Lichtenstein, ele dá o direito tanto à mulher
quanto ao homem, direitos iguais e também obrigações. Por exemplo, não existe diferencial da mulher grávida passar na frente da fila. Então, eles respeitam isso. Certo? E também existe a situação que o casamento homossexual ele é permitido. Então, a Noruega ela dá toda a liberdade para os seus cidadãos. Toda a liberdade, mas também ela exige. É proibida, é crime, a prostituição. Você não pode ficar com comportamentos muito íntimos, beijos, abraços, agarros no meio da rua. Você não vê isso. Então, ela dá liberdade, mas também ela exige uma contrapartida. E as mulheres já crescem sabendo que vão trabalhar, que vão dividir as contas da casa e também vão ter a sua liberdade. É comum mulher, por exemplo, sair para beber com as amigas, o happy hour. A mulher ter o dia dela com as amigas, assim como o homem tem com os amigos. Eu não saio porque eu sou mais caseira, gosto mais de ler e ficar mais em casa. Mas as mulheres não, os homens aceitam. Quando a gente fala de gravidez, a mulher lá, ela tem um tempo longo quando ela ganha um filho. São 9 meses? Existe, é 1 ano na verdade, mas até 9 meses ela recebe o total do seu salário. Depois, se ela quiser estender um pouco mais, se não me engano, 80% que recebe. Certo. E os homens também têm a licença paternidade. Quanto tempo? Se não me engano, 3 meses, Rosana. O meu esposo ele não se beneficiou da licença paternidade. Ele trabalha com o que lá? Meu esposo ele é mestre em economia, master em economia, e ele administra uma holding de 7 empresas. Certo. Porque eu acho interessante que o melhor lugar para ter filho diz que é a Noruega, pelo tempo que você tem de licença maternidade, né? Quer dizer, é um pouco mais que uma gestação ainda. Sim, mas você também tem uma responsabilidade, você tem um privilégio acima dos outros países, mas você tem também uma responsabilidade muito grande, porque o governo exige de você. Sim. O cuidar de um filho e educar no padrão norueguês não é tão fácil. Não? Porque tem horário para acordar, tem horário para deitar, tem que ler história. Não é que tem que ler, é interessante que o pai e a mãe leiam histórias antes de dormir. Você tem que dar o café da manhã. Então, a criança, se ela fizer alguma reclamação na escola, eles já acionam o Barnavern, que no caso aqui no Brasil seria o tutelar Conselho Tutelar. Então, eles ficam em cima. O Conselho Tutelar, eles ficam muito em cima dos pais estrangeiros. Eles estão atentos. Sim, estão atentos. Você está seguindo, está cuidando bem, se essa criança é bem tratada, Sim. bem alimentada, respeitada. Sim. Enfim, se é tratada bem Sim. como uma criança. Como uma criança. Então, há esse cuidado. Eles perguntam muito para a criança, como que é papai e mamãe? Como? Eles sempre estão perguntando. E a criança também, se ela reclamar, então há essa situação que a própria escola já aciona o conselho tutelar e aí o pai e a mãe vai ter que responder por isso. Certo. É claro que com cursos, com orientação, em casos extremos... Pode perder um filho? Pode perder. Eu tenho amigas que já perderam a guarda. Amigas assim, por dizer da escola, que eu conhecia, né, que são latinos. Brasileiras não, mas latinos que vieram. Porque não pode bater, nem isso aqui. Não pode relar na criança, não pode gritar. Você tem... Porque o tripé da educação da criança na Noruega é exemplo, amor e limite. Então, você tem que ter o limite, você não pode fazer tudo pela criança. Dar tudo, comprar tudo, deixar ela fazer tudo. Você tem que pôr o limite com amor e com o teu exemplo. Certo. Por exemplo, eu não tomo, nós não costumamos tomar bebida alcoólica, eu não tomo, tomo socialmente uma taça de vinho, vez ou outra. Mas perto do Rafael, não. Nós procuramos não tomar bebida alcoólica em frente à criança. E conversar também alguns assuntos, não. Então, há esse cuidado muito grande com a criança. É um país onde a droga é um problema ou não? No mundo adulto? Rosana, na capital, Oslo, existem algumas situações, não no interior. Porque o meu mundo não faz parte, eu não convivo nesse mundo, então eu não vejo. Você mora em que cidade? Eu moro em Strim, é bem interior. A cidade de Strim, ela é pequenininha, ela é como uma aldeia, como é que ela é? A cidade de Strim tem 5.000 habitantes. Uma cidade um pouco maior, digamos, que Strim seria uma cidade próxima de Campo Mourão. Uma cidade, para ser um pouco maior, é 15.000 habitantes. Já uma cidade de 30.000 habitantes é uma cidade grande. Isso.
Então, são as comunas. E dentro de Estrim tem algumas comunas também. Comunas pequenas que faz parte Isso, que faz parte do condado de Estrim. É bem interessante. Como é que é viver num país onde vocês têm o rei? Na verdade, Osana, o rei ele é mais representativo hoje. Simbólico. Simbólico, porque é um país que o primeiro-ministro exerce toda a função, no caso do chefe de Estado. Então, há algumas controvérsias. Algumas pessoas, inclusive, dizem, mas é muito custoso para os cofres públicos da Noruega manter. Mas o rei é muito querido, ele é muito amado. A família real é muito amada na Noruega. Então, mantém-se a monarquia. A monarquia ajuda a trazer o turismo? A monarquia? Ou não? Na Inglaterra ajuda com certeza, por isso que eles não pensam na ideia de tirar mesmo a monarquia custando caro, a família, toda uma estrutura, porque atrai muito turismo, quer dizer, uma coisa compensa a outra. Lá também? A Noruega em si ela é linda, maravilhosa. Ela não precisaria. Mas eu creio que sim. Ajuda, né? Sim. Eu creio que é uma figura representativa importante. Mas há já um movimento dos mais novos, né? Os antigos não, preferem mais o rei, a figura do rei e da rainha. Mas os novatos, eles já começam o movimento partindo para tirar a monarquia. O país vizinho, a Suécia, tem uma rainha brasileira, Rainha Silvia. Sim. É muito orgulho, né? É muito orgulho. Uma mulher tão linda, tão fina e tão amada e respeitada também na Suécia, né? Sim. Silvia, perdão, a Rainha Silvia e você a Zia. Zia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como que você veio a descobrir que você poderia ser uma escritora de livros infantis? Eu sempre escrevi poesia. Assim que eu comecei a rebuscar, a entender o que significava uma palavra com a outra, a formar frases, eu escrevia poesias. Nunca imaginei, mas sempre tive a mente muito fantasiosa, sempre gostei de contar história para os meus primos, e eu brinquei muito com os meus primos. E eu percebia que eles acreditavam naquelas histórias que eu contava. Que eu tenho uma capa do Batman, que se você fizer o que eu quero, de repente eu consigo essa capa. Então eles acreditavam. E na Noruega é um país onde a vida social é um pouco, não difícil, mas um pouco restrita a estrangeiros no início. Eu comecei a ler muito, a pesquisar muito. E na minha gestação, eu precisei repousar nos 9 meses. Eu tive gravidez de alto risco. E comecei a ler muito, e comecei a escrever as histórias. E os amigos liam e gostavam, porque a gente sempre pede para os amigos serem os betas, né, de ler as histórias. E gostaram, e então eu fui desenvolvendo. Depois eu descobri um curso que é de uma pessoa muito querida, um professor de Londres, o James McSill, que dava aulas, que ele ensina, então, você a escrever os livros. E eu fiz esse curso com ele e descobri que qualquer pessoa pode escrever um livro. Basta estudar e basta você se dedicar. Quer dizer que existem técnicas? Existem técnicas para escrever livros. Que interessante a gente pensar. Porque, na verdade, vamos imaginar o seguinte, você tem um dom e esse dom é melhorado. Sim, é claro que tem que ter o dom, porque você tem que gostar de escrever, porque a escrita... Você tem que ter esse mundo fantasioso, viver num mundo lúdico, tudo isso daí junto com a inspiração. Sim. Qual foi o primeiro livro que você escreveu, Zia? O Bolo de Aniversário para Nicolai, Bursdag Cocktail Nicolai, em norueguês. Esse primeiro foi em norueguês, eu escrevi. Foi lançado na Noruega, em norueguês. Isso, depois ele foi escolhido para publicar no Brasil pela Zap Book. Certo. Sim. Eu gostaria de mostrar um pouquinho da escrita do idioma. Você fala bem o norueguês? Osana, eu sempre digo que eu não estudei norueguês para ser âncora de jornal. Mas eu me comunico satisfatoriamente. A sua segunda língua é o inglês ou é o português? Na Noruega? Na Noruega é o inglês. O inglês. Para você se comunicar, seria o inglês. Mas eu falo português com meu filho em casa. E isso para ele é ótimo, fala, né? O português perfeito. Perfeito. Dizem que uma criança na idade em que ele está tem a facilidade de aprender 2, 3 idiomas junto, quer dizer, ele está aprendendo muito com a mãe. Me diz outra coisa, você tem muitos brasileiros?
Não muitos, mais brasileiras que acabam casando com os noruegueses, mas brasileiros não, porque o visto é muito difícil. É muito difícil? Só através do casamento, ou contrato de trabalho. É? Sim. Deixa eu te falar uma coisa, eu vejo muito isso e é muito interessante a gente falar que eles gostam de casar com brasileiras, porque lá eles são loiros, olhos azuis, são lindos, né? A gente vai para lá e eu fiquei encantada com a beleza deles. E ao mesmo tempo eles ficam encantados com a nossa beleza, porque ver uma pessoa morena para eles é muito linda, é muito exótico, quer dizer, dos dois lados é bonito, né? Então a gente percebe que tem muitos casamentos mesmo. O seu segundo livro foi este? O meu segundo livro eu não lancei ainda, mas foi em norueguês, também infantil, chama Dette Magique Chique Hus. Verdade. Eu não lancei ainda, por isso eu não trouxe. Você não lançou ele aqui não lancei e nem ele lá na Noruega. Não lancei. Está para sair agora o lançamento. E com certeza será publicado esse ano aqui. E como que ele vai ser em português? Qual o título? Hospital Mágico. Hospital Mágico. Me fale um pouquinho sobre ele. Ele conta a história do médico que tem uma assessoria especial, que trabalha muito com a fantasia, para ajudar crianças, resgata criança e adultos. Enfim, é um hospital mágico, diferente. Ai, que interessante. Sim. E esse tá para ser lançado. Está para ser lançado. Agora, a galinha sururuca é uma graça. A galinha, na verdade, a Dona Georgina e a Suruca existiram. É? Sim, eram nossas vizinhas. Quando eu era pequena, a Dona Georgina era nossa vizinha. E ela era angolana. Ela não sabia ler e nem escrever. Ela não tinha sido alfabetizada. Mesmo? Então ela pedia para que eu escrevesse as cartas para ela, para a família e tudo. E ler também as cartas. E ela tinha uma galinha angolana que era uma graça. E naquela época, o que é 30 anos, não existia, 30 e poucos anos, não existia esse apego dos humanos com os animais. Sim. E ela tratava a galinha igual a gente. E eu me apaixonei por essa galinha. Era assim, algo que me fascinava. E eu guardei na mente essa história e contei nesse livro. Essa galinha era uma galinha normal ou era uma galinha de Angola também? Era galinha de Angola. Que é linda, né? Sim. A galinha de Angola Elas é muito vieram bonitinha. assim. E a Dona Georgina, ela se vestia com essas roupas, com esses turbantes, essa coisa linda? Não chegava a se vestir. É mais fantasia mesmo, né? Ela se vestia normal como brasileira, mas ela punha esse aparato. Esse turbante, essas roupas coloridas deles que são lindos. Sim. A galinha era exatamente assim. Ai, gente, que graça. E essa galinha, então, era tratada como... Como gente. Era um animalzinho de estimação. Era um animalzinho de estimação. E não era comum na época. Eu era criança e me fascinei. Sim. Muito interessante. Então, essa história, ela é lúdica, mas ela existiu. Sim, ela existiu. Ficou mais bonita ainda essa história. Sim. Obrigada. Que interessante. Me diz uma coisa. Eu estou amando conversar com você, mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já, porque nós vamos falar de alguns projetos que a Zia começou aqui no Brasil. É um projeto maravilhoso, voltado para a criança, para os livros, voltado à educação e à valorização da leitura na infância. Não saia daí que eu volto já. Olá, para você que está nos acompanhando, eu continuo conversando com a Zia, nem vou me atrever a dizer o sobrenome dela de novo. Zia, nós estávamos falando sobre os seus livros, sobre as inspirações, você já tem 3 livros infantis e eu gostaria muito de falar do seu projeto como idealizadora de livros Escola com Mais Histórias. Sim, o projeto chama Escola com Histórias, ele visa a distribuição gratuita de livros para criança no primeiro ano do ensino fundamental. Certo. Esse projeto, quando você fez ele voltado para toda a Concan aqui do Paraná, aqui da nossa região? No início, algumas não tem como você abranger tudo, porque existe um limite de patrocínio, mas a intenção é alcançar toda a Concan. Certo. 6 cidades já foram beneficiadas. Quais são essas cidades? Campo Mourão, Peabiru, Engenheiro Beltrão, Quinta do Sol, Barbosa Ferraz e Nova Cantu. Quando você diz essas cidades são contempladas, mais de quantos mil livros já foram distribuídos? Pelo patrocínio que nós conseguimos, 1000 livros
são distribuídos por etapa. Na verdade, o projeto era para 3.000 por vez. Nós conseguimos o patrocínio somente de 1.000 livros por vez. Então, aconteceu A Galinha Suruca de Dona Georgina, foi a primeira parte. Os Dois Bonecos de Léo, da escritora Terê Osmari Bagatini. E as ilustrações de Jorge Amaral foram para a segunda fase, que serão distribuídos agora. O projeto cultural com histórias é uma parceria sua com essa autora. Com a editora Mais Que Palavras de Santa Catarina, e que a Terezinha Osmari Bagatini, ela é sua parceira. Ela é minha parceira, tanto aqui no Brasil como na Noruega. Nós temos parceria, Brasil-Noruega. Lá na Noruega, vocês valorizam muito esse lado cultural. Sim. Vocês, assim, deve ser um orgulho muito grande você fazer parte de um local que tem essa cultura, sim, que valoriza, quer dizer, as crianças lá gostam muito, os pais querem que as crianças leiam, quer dizer, há um investimento maior. Há um investimento até pela questão econômica, Osana. Sim. No caso, a região, tem muitas famílias na região da Concam que ganham salário mínimo. Então, não vai deixar de comprar o alimento para casa para comprar um livro para a criança. Então, é muito dificultoso. Infelizmente, né, nos dias de hoje deveria ser diferente, mas existem empresas como os patrocinadores, como políticos que têm uma visão voltada para educação e cultura, que tem sim muitas pessoas querendo fazer a diferença, querendo ajudar. Quem foi um político que te ajudou? Foi através do professor Rubens Bueno, aqui de Campo Mourão, que eu tenho muito orgulho, sou fã dele. Você e todos nós, porque Campo Mourão tem orgulho por ele ter sido prefeito, sim, um dos melhores prefeitos de Campo Mourão, orgulho por ser um deputado federal e orgulho por estar lá em Brasília nos defendendo. Quer dizer, ele defende o Brasil todo, né? Sim. Ele é um orgulho. Eu falo com amigas minhas que moram em lugares distantes, Bahia, Rio, São Paulo, elas conhecem o Rubens Bueno. Eu chamo de professor porque, para mim, o título de professor é o maior título que existe. É uma honra, né? É uma honra. Eu chamo professor Rubens Bueno, ele foi professor, né? Foi. Antes. Então, é um orgulho para a nossa região. Dele, né? Eu procurei muitos deputados e o único que me deu respostas, que veio, foi receptivo, me colocou à frente para conversar com os patrocinadores, foi o professor Rubens Bueno. Que maravilha. Parabéns a vocês, essa parceria que deu certo. Obrigada. Ozia, você é uma pessoa extremamente sensível, apaixonada por poesia. Sim. Eu gostaria que você me falasse sobre esse livro. O Varão Ontológico 5, ele foi lançado na Suíça. Inclusive tem a da revista Varão Ontológico 5, que eu já escrevi textos também. Uhum. Eu tenho 5 poesias nesse livro, que é uma antologia, são vários autores que faz parte Quais são as suas poesias aqui? As minhas poesias estão mais... Lembra o nome? Sim, lembro, está aqui. Espera lá, que são muitos. Está aqui. Pode ler uma poesia? Pode. É uma honra ouvir você. Então eu vou ler. O Poeta. A fria e escura tarde caía sobre os montes nevados. Como um desespero latente e dolorido alcança a alma. Apertava o peito do poeta uma tristeza, como a mó aperta o grão. O poeta chorou de fazer dó. Assim quem o avistou concluiu. Poeta não chora, escreve versos, sussurrou o vento. Chora sim, respondeu o homem, com o rosto molhado de palavras. Uma voz ecoou naquele vale, as colinas tremeram de emoção. Quando o poeta chora, dos olhos escorrem versos. Era a voz do alfabeto, que tão bem conhecia aquelas lágrimas. Que lindo! Eu imaginei as palavrinhas descendo em lágrimas. Sim. Muito bonito. É o poeta, né? Sim. Eu achei muito interessante que ele é um livro para se ler assim, né? Sim. O nome, o título dele. Muito Sim. interessante. Ele foi lançado na Suíça, Suíça. em português. Em português. E no idioma também deles? Ou não, Não, só em português, porque ela tem um projeto voltado para a valorização da língua portuguesa. Certo. Sim.
Aí Navegantes foi um luxo, o lançamento, não foi? Foi um luxo. Foi em Veneza, na Itália. Você acompanhou, Zana? Eu acompanhei, maravilhoso. Sim. Me fale uma coisa, é tipo uma Bienal? Existe a Bienal em Turim, eu não participei. Luzia, Sim. o lançamento desse livro foi um luxo. Obrigada. Foi em Veneza. Foi em Veneza. Vocês estavam vestidas com a caráter. Caráter, aquelas roupas com máscara. Era assim como se vocês tivessem voltado séculos atrás. Paramos Veneza. Pararam Veneza. Paramos Veneza. Eu daqui acompanhei, fiquei encantada, maravilhada. Quer dizer, realmente vocês estavam num mundo encantado, né? Encantado. Andamos de gôndola, o gondoleiro cantou canções. Foi lindo. Muito lindo. Me diz uma coisa, esse livro você me trouxe de presente, já tem aqui 2 assinaturas. Me falam, quem são essas? São as minhas irmãzinhas das letras. Foi bem interessante, Osana, que lá em Veneza descobrimos que nós 3, a Neuci, a Romilda e eu nascemos aqui na região da Concan. Eu e a Neuci, Engenheiro Beltrão, e a Romilda em Terra Boa, mas foi criada em Engenheiro Beltrão. Eram 3 irmãzinhas. Pensa, o mundo é uma ervilha. É uma ervilha. E foi fantástico. Pensa. Depois você vai assinar aqui e autografar para mim. Sim. E vocês mantêm contatos, lógico. Sim. Maravilhoso. Amém. Estaremos daqui 30 dias, aproximadamente 30 dias, em Roma para o lançamento de outra antologia. Ah, é? Sim. Que seria qual? Seria Madre Terra. Madre Terra. Que tem o trabalho sobre essa situação hoje, sobre a nossa terra, sobre o cuidado da ecologia, o cuidado que temos que ter com a nossa mãe terra, que nos... Na verdade, de onde tiramos todo o nosso sustento, de onde tiramos tudo que precisamos, né? Então tem esse cuidado. É maravilhoso esse tema, até porque enquanto o ser humano não pensar que ele precisa respeitar a natureza pode nos responder de uma maneira muito negativa, né? Os noruegueses respeitam muito a natureza, o lado ecológico? Muito, muito, muito. Tanto que a natureza não pertence a uma pessoa somente. Por exemplo, se você tem um fiord lá que passa e você compra um terreno, você não pode, de repente, explorar uma pedreira, algo que possa contaminar a natureza ou algo parecido. E eles são muito, muito mesmo voltados para a natureza. O meu hobby, por exemplo, na Noruega é 90% natureza. Subir montanhas, escalar, subir montanhas, andar na floresta, colher frutas, enfim, há uma ligação muito grande. Eu acho assim, vocês valorizam demais a natureza, sim, até porque vocês têm um tempo tão curto com o sol, né? Sim. Quantos meses de inverno vocês têm? Na verdade, a Noruega junho, julho e agosto é o nosso verão. Por exemplo, ano passado não tivemos verão. E o verão de 10 graus. Que é frio. Que 3, 4, 5 dias de sol. Tem ano que tem 2 semanas seguidas, que é uma maravilha para a gente, mas não é comum. Comum é chover, fazer frio, ventar. Quando eu estive lá, eu peguei muita chuva. Sim, chuva o tempo todo. E me conta uma coisa, e o tempo em que vocês têm o dia e a noite sendo unicamente uma noite? Eu não consigo imaginar esse mundo de vocês. Então, no inverno, que abrange o período de dezembro, janeiro e fevereiro, tem 2, 3 horas de claridade. Isso não significa sol, significa que é um pouco mais claro e depois escurece tudo. Praticamente vivemos debaixo do breu. Esse período. E como é que é a rotina, o dia a dia? Você levanta, leva os filhos para a escola, sim, vai trabalhar e está tudo escuro. Daí você volta, está tudo escuro. Tudo escuro. Dorme, lógico, escuro. Quer dizer, vocês vivem num... Sim, mas tem também, porque a natureza é perfeita, né? Tem no verão que praticamente temos até 10 da noite o sol. O sol da meia-noite, eu tenho, né? O sol da meia-noite mais para o norte, eu moro mais na parte mas leste. É tão pertinho que vocês ainda têm sol até muito tarde. Mas eu tenho uma foto que era 10h45 da noite e o sol brilhava.
praticamente 11 horas 11 da noite, horas né? da noite, sim. E o sol da meia-noite é uma coisa muito interessante, vivida por vocês ali naquela região tão pequena. Naquela região. Mas a gente acostuma. E eu tenho essa facilidade, porque eu gosto muito de ler e escrever. A escrita é uma atividade muito solitária, você e você mesmo ali, né, com as suas escritas. Então, eu me adaptei muito bem, eu não tenho dificuldade com isso. Você acha assim, você mora num lugar onde as estações são muito definidas, mas sim, tem esse momento de vocês que está escuro. Sim. Existe vida social no sentido de festas, coisas assim, ou não? Vocês são mais mais um ambiente intimista? Nessa época de tempo, vocês ficam mais reservados? Como é que é? Rosana, eu e meu esposo somos muito família, meu filho também. Então, gostamos de estar mais compartilhando a vida no final de semana com a família. E eu não sou de balada, não sou de sair, não tenho essa característica, né? Isso é um facilitador para você? Então, mas tem as amigas, tem o pessoal que eu saio, tem lá um grupo de portugueses que está iniciando, então, eles vão convidar para um café. Eu tenho uma amiga russa que, inclusive, me inspirou a escrever agora o que seria o meu primeiro romance para adultos que estou desenvolvendo esse ano. Esse livro que você está fazendo para adultos, a história se passa onde? Na Rússia ou na Noruega? Se passa na Noruega. Parte no Brasil e parte na Noruega. Não é autobiográfico, não fala sobre a minha pessoa. Certo. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a Noruega, essa situação da cultura, a situação do clima, tudo isso nós vamos contar, e também um pouco sobre os índios noruegueses. Os índios noruegueses. A gente pensa que índios não tem em outros lugares, e tem, né? Sim, existe, mas os índios noruegueses, eles têm constituição, eles têm bandeira própria, hino próprio, há muito respeito. Aqui é a mesma coisa quando a gente vê os índios da Nova Zelândia, os índios dos Estados Unidos. O índio brasileiro, eu vi fotos suas, você esteve agora aí em Foz do Iguaçu, você passou por aldeias. Como é que foi isso daí? Com os índios nossos? Rosana tem um amor muito grande pelos índios, um amor muito grande. E encontramos os índios, que eles vendem aquelas bolsas, todas feitas manualmente, né? E aquelas cestas. E encontramos ali na entrada do Parque das Árvores, em Foz do Iguaçu, que nós passamos a Páscoa em família, ali nas proximidades no hotel. E já corri para tirar foto. Ela me deu um pequeno cocar, tiramos fotos e houve essa interação. E por todo lado, lá em Foz do Iguaçu, tem índios. Eu não sei se eles têm alojamento, não fui a fundo para saber se há um alojamento, se eles vivem na floresta, mas que há muitos deles ali espalhados, tem. Eu fico assim um pouco entristecida pelas crianças, que muitas vezes eles põem para vender e falam coisas, olha, me ajuda, que eu estou passando necessidade e tal. Não deveria existir isso. Existe uma exploração por necessidade. Por necessidade. Então isso me entristeceu bastante. Eu fiquei bem triste com os índiozinhos. Porque na Noruega não há esse tipo de coisa. Você não vê criança na rua, você não vê pessoas pedindo, não. Então... Agora, Luzia, você mora num país de primeiro mundo. Sim. É o país onde existem os impostos mais caros do mundo, mas em compensação há uma contrapartida. Quer dizer, todo mundo vive muito bem, o governo, ele cuida muito bem, da sua população, não falta nada. É um país onde tudo acontece, tudo dá certo. Vocês lá, no momento político, discutem o que fazer com o que sobra de dinheiro, ao contrário de nós aqui no Brasil, que passamos por dificuldades. Quer dizer, quando você vê lá e vê o Brasil, como é que você avalia? Temos muito para andar para chegar lá? Rosana, o Brasil é rico, ele só é mal administrado, digamos-se de passagem. Há pessoas que estão no poder e não têm capacidade técnica, eu sempre falo isso. Não defendo bandeira de partido nenhum, mas eu creio que deveria haver capacidade técnica, como há na Noruega. Para que você seja um administrador de uma empresa, você tem que ter a formação, você tem que ter capacidade para poder administrar. E no Brasil, uma das coisas que eu acho mais interessante é que o legislativo ele faz as leis e não tem, os eleitos, né, não têm a capacidade, não tem a formação. Hoje, para você advogar, você tem que ter o curso de direito. E para criar as leis, não existe formação para a criação das leis. E na Noruega é o contrário. Exige-se todo o trabalho, tudo que você vai desenvolver, você tem que ter o papel, você tem que ter a formação, o curso.
Até mesmo para limpeza. É interessante que você tenha a formação sobre aquilo, os procedimentos, como que limpa, como que é isso e aquilo. E no Brasil, mas eu creio que já está caminhando para isso. Há muitas pessoas... voltadas para política pública, com cursos específicos. Existe, sim. Quer dizer... Porque o Brasil é rico, arrecada-se muito bem, todos sabemos, eu sou administradora formada. Sim. E é mal administrado, infelizmente é mal administrado. Eu penso que vocês são tão técnicos que a Noruega, nos últimos 100 anos, ela quer dizer, de um país pobre, ela deu uma guinada tremenda e hoje é um dos países que é um exemplo, né? Sim, a Noruega, 50, 60 anos anteriores, né, como você disse, ela era um país praticamente pobre. Depois descobriu-se o petróleo e há uma administração, um fundo de pensão, algo assim parecido. Eu ainda não... Tem muitos dados, né, muitos nomes técnicos, mas há uma quantia reservada para que aquilo reverta para a população. Certo. Então você tem escola, você tem dentista para criança até 16 anos. Eu fiquei hospitalizada no final do ano, 10 dias, não paguei, não tive que pagar extra, né? Porque na verdade você já pagou imposto. Então as ruas são bem conservadas, não há. O pedágio existe, somente até fazer, por exemplo, tem uma comuna stream, ali passa, por exemplo, vão construir uma ponte, aquela comuna não tem condições de arcar com aquela obra, então vamos supor, abre-se um pedágio. Então tem um painel e vai caindo todos os dias aquilo que entra de dinheiro. Então, quando zera aquela conta, eles abrem o pedágio, a comuna dá uma festa e acaba-se aquele pedágio. Olha, não é maravilhoso? Maravilha! Maravilhoso. Não, é uma coisa assim inimaginária para nós. Eu estava vendo conversando sobre a Noruega e eu estava vendo o seguinte: uma pequena ilha, um lugar onde moram menos de 80 pessoas, foi criada uma ponte que teve um custo muito alto só para atender 70 e poucas pessoas, menos de 80. Quer dizer, é um respeito tão grande, né? Mas esse respeito também existe porque existem pessoas conscientes, existe um fundo, como você falou, uma reserva. Sim, uma reserva. É bem administrado, bem como eu disse a administrado. você. Então, quem sabe o Brasil daqui a 100 anos ele pode também ser um país de primeiro mundo, desde que coloquemos as pessoas certas, pessoas que cheguem ali com a intenção de cuidar, de prover coisas boas para o país. Tem que ter uma consciência de voto e eu creio também que tem que ter a mudança do eleitor. Do eleitor. Não vender o voto, votar consciente. Saber que um voto, ele soma muitos no país e que aquilo tem influência para que 4 anos alguém esteja à frente de uma administração pública. E o dinheiro não é daquela pessoa, ela apenas administra aquele dinheiro. Exatamente. E ela tem responsabilidade. É um cargo passageiro, por um tempo já determinado. Sim. E o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, que o meu voto, o seu, é de uma pessoa um gari, de uma pessoa muito rica, muito estudada, um intelectual, um milionário. O valor do voto é o mesmo. Eu votei a primeira vez o ano passado. Aqui eu exerci o meu direito de cidadania na Noruega, como cidadã norueguesa, eu votei a primeira vez o ano passado. E como que é a votação lá? É votação manual. É como se fosse aqui, mas manual. E vocês votam para prefeito? Na verdade, é um funciona? líder, é um estira, ele é um líder que administra a comuna. Seria um tipo de prefeito. E daí o que existe, lógico, não com os mesmos nomes, mas existe o Poder Executivo e o Legislativo? Assim, digamos, existe uma Câmara de Vereadores, pessoas que assessoram, que acompanham essa pessoa? Toda assessoria tem, sim. E quando... Porque se recorta, é a monarquia parlamentarista, então a Noruega, ela tem o parlamentarismo, né, que tem o primeiro-ministro, depois é como se fosse um prefeito nas comunas, e depois tem toda a liderança que é eleita através do voto, democraticamente. E quando você vota, digamos, para o prefeito, você vota também para escolher o primeiro-ministro? Numa mesma eleição ou não? Não, são é diferente. Separados. Eu votei diferente esse ano, até onde eu sei foi diferente. Eu votei para o líder da comuna, que seria o nosso prefeito aqui. Certo. Sim. E ele é responsável pela sua cidade onde você mora e algumas cidadezinhas em volta que são, digamos, posso dizer que são pequenas aldeias em volta? Que são, por exemplo, como se fossem distritos. Distrito, como o Engenheiro Beltrão tem Vailândia, tem Sussuí, tem Figueira, né, que eu sou de Engenheiro Beltrão. Então seria assim.
Então se reporta a comarca de Estrim, mas é um distrito pequeno. E um gestor público lá, ele fica quanto tempo no poder? 4 anos também. 4 anos também. Sim, a cada 4 anos existe novas eleições. Que coisa boa. Sim. Eu acho assim que... eu fico imaginando o fazer um plano de governo lá é muito bom, né? Eu tenho tanto, eu já tenho tudo isso pronto. Quem a mais eu posso fazer? A comunidade participa do plano de governo Tem conselheiros, tem conselheiros, sim. E é interessante, Osana, que tem um rei, não me recordo o nome, mas tem um rei, que ele, quando chegou a vez dele receber a coroa, ele fez uma votação se o povo queria que ele governasse. Ele disse, se o meu povo não me quiser, eu não serei rei. Gente, que respeito! Respeito. E o povo foi votado que queria que ele ficasse. Que queria que ele fosse o rei. No caso lá, o filho dele será o sucessor? Será o sucessor. E como é que é o Chama filho dele? compríncipe. É o príncipe com direito da herança da coroa. Certo. Esse príncipe, no caso, ele trabalha? Como que é? Trabalha, é bem intensa a atividade do príncipe. De atividades filantrópicas, visita países. Há sim um trabalho muito grande. Ele é um representante. Sim, e são muito amados. A família real é muito amada na Noruega. O nosso rei é muito amado. E a nossa rainha. Que coisa linda. Sim. Zia, nosso tempo terminou. Eu amei conversar com você. Que bom, você é uma pessoa linda. Obrigada. Rica de conhecimentos, sensível e muito meiga, muito inteligente e amada. Obrigada. Que bom, olha, que bom que os noruegueses te receberam tão bem. Mande um abraço para o seu marido, para o sogro, sogra, vozinha. Sim. Uma família grande. Família grande. De um filho único. De um filho único. E não, você também só tem um filho? Não, a vovó tem 6 filhos e meu esposo é filho único de uma das famílias, né? Então, mas a família é grande. A família é grande. Que bom. Mas eu fiquei muito feliz de você estar aqui, contar um pouco da sua história, que é linda, é muito rica, poder nos falar um pouco dos seus projetos, dos seus livros, desse seu envolvimento com a cultura e nos falar um pouquinho sobre o seu país. Aliás, deixamos de falar das belezas dos fiordes, mas eu mostrei tudo isso num clipe, num vídeo que eu mostrei. Eu tenho certeza que você gostou de saber um pouco da história dessa menina que também viveu um conto de fadas, é uma princesa e vive num lugar onde a monarquia ainda existe. Daqui a pouco eu volto para me despedir de você. A menina que vive em mim sonha acordada, os contos de fadas, não se preocupa com as horas e nem com partidas ou chegadas. A menina que vive em mim desenha estrelas de 5 pontas em cadernos de brochuras. Não se tem medo, nem regras ou frescuras. Não pensa nos anos e nem tá aí pro tempo. Porque a menina que vive em mim vive os sonhos e não lamenta os enganos. Ela se veste de mulher de vez em quando e no espelho da realidade, mas ela insiste em viver em mim para dos sonhos não sentir saudades. Este poema chama Menina dos Olhos. E assim termina mais um TPM. Obrigado pela sua companhia, espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje com essa pessoa tão interessante, a Zia. Eu te espero no nosso próximo programa. Fiquem bem, fiquem com Deus.